Boa noite a todos. Meu nome é Valéria, eu venho representando a URI, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita nas casas que são federadas. E nós sempre escolhemos assuntos que são levados para toda, é o mesmo assunto levado para todas as casas. Então, nesse mês de novembro, é a natureza das penas e gozos da vida futura. Então, vamos começar. O que significa gozo? Significa satisfação, prazer. É o estado que resulta da satisfação de uma atividade física, moral ou intelectual. Por exemplo, depois de um lauto almoço, tinha o rosto uma expressão de gozo, que tinha sido bom, tinha sido prazeroso. Então, a gente precisa primeiro entender o significado das palavras, até uma palavra que a gente, quando traz ela na nossa mentalidade acaba ficando um sentido pejorativo, e é necessário que a gente entenda qual o verdadeiro significado, para que a gente não faça ligações que não são pertinentes, né? E nós vamos começar falando sobre o conceito do que é céu e inferno, para que a gente mais adiante consiga entender qual a relação desse tema, né? Esse conceito, ele sofreu algumas modificações durante o tempo, né? Que a gente vem lá atrás, lá no tempo do Cristo, lá no tempo antes até dele. Quando a gente fala de céu e inferno, a gente imagina o céu um lugar muito bom, onde ninguém faz nada, onde todos ficam tocando harpa, né? E o inferno é um lugar que pega fogo e que é muito ruim, que é muito quente, que é onde as pessoas sofrem, né? E a gente precisa entender que isso não é bem assim. Com o advento da doutrina espírita, esse conceito ele foi se modificando. Não se traduz mais por regiões circunscritas e de beatífica felicidade ou de sofrimentos atrozes e eternos, respectivamente. Aprendemos que o céu e o inferno, em essência, são um estado da alma, em que varia conforme a visão interior de cada um. Então, eu vou estar no céu ou no inferno de acordo com a maneira que eu estiver pensando, ou de acordo com a maneira que eu estiver agindo. Quantas pessoas estão num lugar lindíssimo, de uma paz externa, um lugar bonito, tudo tranquilo, mas que no seu íntimo está num desespero, né? E não tem explicação. E aí a gente diz assim, como que a pessoa consegue estar assim, num lugar tão bom? Ou, como que uma pessoa consegue estar num local fisicamente, visualmente ruim e estar em paz? Tem um livro que conta de uma senhora que eu não lembro o livro, eu lembro da história só, né? Em que ela cuidava de um bordel. Ela que era responsável pelas criaturas que frequentavam aquele lugar, porque, ao contrário do que às vezes a gente imagina, que a gente não tem amparo, nós somos amparados onde quer que a gente esteja. E essa mulher, ela era dotada de uma pureza, de um olhar de bondade tão grande que ela conseguia estar naquele local sem se influenciar com as coisas que aconteciam ali. Isso é o céu. É quando aquilo que acontece fora não nos atinge aqui dentro. É quando a gente percebe que o outro nos ofende e a gente consegue manter o coração em paz, sabendo que aquilo ali é momentâneo, compreendendo que cada um erra e que tem um tempo para se melhorar. Que às vezes a gente fala as coisas da boca para fora e que a gente passa a compreender as ações daquilo que vem de fora. Quando eu compreendo aquilo que vem de fora, eu começo a me modificar internamente. E aí essa paz que a gente tanto procura, ela começa a ser cultivada no nosso interior. É essa paz que Jesus falava para a gente.
O inferno pode se traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Portanto, a felicidade ou infelicidade após a desencarnação é inerente ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito e também à categoria do mundo que habita. Esse céu, esse inferno que a gente vai alcançar depois, porque a gente vive muito assim, né? Eu preciso viver bem, eu preciso fazer o bem para que eu vá para um lugar bom. Uma recompensa. Então, as coisas não são dessa forma que elas funcionam. A gente precisa estar bem. A gente não tem que só fazer as coisas por fazer. Obviamente, tudo é um exercício. A partir do momento que eu imagino a recompensa, eu estou 50% do caminho andando já. Porque eu já não estou parada e já estou tendo a consciência de que eu preciso ser boa. De que eu preciso fazer o bem. Agora, a partir do momento que eu passar a fazer o bem, sem nem me dar conta, aí sim, aí a gente vai estar num estágio melhor. Mas isso, não se preocupem, é um caminhar lento, tanto é que se a gente for olhar para trás, nós estamos há 2024 anos após a vinda do Cristo, foi isso que ele ensinou, e a gente ainda está penando, né? Ainda está patinando ali. Mas normalmente chega um ponto em que quando a gente desperta, aí é um caminho sem volta. A gente desperta e vai adiante. E vai alcançando as coisas. E para entender essa questão de pena, daquilo que a gente vai ganhar de bom, de céu, de inferno, a gente precisa entender a lei de causa e efeito, que também faz parte desse processo de entendimento. As penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com os atos praticados. Não existem recompensa ou sofrimento gratuitos, obtidos sem mérito, mas sim a aplicação da lei de causa e efeito. Então, quando uma dificuldade aparece na nossa vida muito grande, em que a gente tenta resolver e a coisa vai se... aquilo fica meio amarrado, né? Quantos de nós já não passou por um momento assim, em que a gente pensa assim, meu Deus, não vai ter mais jeito. E a gente insiste em agir sempre da mesma forma. Quando a dor dói tanto, que daí a gente relaxa e diz assim, agora eu vou fazer diferente. Aí aquele problema se dissipa de um dia para o outro. E a gente nem entende como. Porque é assim, gente. A lei de causa e efeito, ela funciona assim, ela vem com o problema, o problema chega para a gente porque a gente atrai ele, porque a gente necessita aprender. E a gente, com o exercício da nossa paciência, né, da nossa mudança de olhar, porque isso tudo é uma ferramenta. A gente não precisa de um martelo para pregar um prego. A dor, ela é uma ferramenta para que a gente mude a nossa atitude. Quando a gente muda a atitude, aí o problema se encerra, porque não tem mais necessidade de ter problema. Para que ter problema se eu já aprendi o que era para ser feito? Lá atrás, quando Jesus escolheu os apóstolos, cada um deles tinha suas dificuldades. Foram escolhidos homens do povo, para que o exemplo ficasse para a gente de dizer assim, eles conseguiram, vocês também vão conseguir, nós vamos conseguir. Eram homens que erravam, e erraram gravemente. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Simão Pedro era extremamente bagunceiro danado. Ele resolvia as coisas, mas ele resolvia na ponta ali da faca. Ele era tinhoso. Judas traiu Jesus. E cada um vivenciou experiências com ele que foram ensinando o caminho certo e a forma certa. Jesus dizia para ele, Pedro, tenha calma, cuida, apacenta minhas ovelhas. Mas ele, ao invés de apacentar, ele dava uma alvoroçada. Porque às vezes a gente quer que o outro aprenda na força da palavra, ou na força
da brutalidade. E não é por aí que a gente caminha. Na pergunta 965, que trata desse assunto no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? E a resposta é a seguinte: não podem ser materiais. Dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Tem uma aguinha para mim. Então, se nós formos verificar, quando nós estamos aqui encarnados, a gente se dispersa muito com as coisas materiais. A gente se dispersa com banquetes, com consumo. Hoje eu estou triste, eu vou comprar uma blusinha, aí eu fico mais feliz. Hoje eu vou beber uma caipirinha, porque aí eu vou ficar mais tranquila. Então, essas coisas da matéria, ela nos desvia o nosso pensamento, nos distrai, e a gente não consegue, na maioria das vezes, perceber o quanto estamos sendo influenciados para fazer tal coisa. Porque os espíritos que nos acompanham, e não é necessário que a gente tenha perseguidores, tá? Porque o espírito tem mania de perseguidor, né? Todo mundo tem perseguidor. Isso aí não sou eu, é o meu perseguidor. Basta que a gente tenha um pensamento diferente. A gente está andando na rua, o espírito passa e simpatizou com a gente, ele está andando do nosso lado. E às vezes nos influenciando. Porque às vezes a gente está quietinho, assim, num canto, mas o nosso pensamento está lá em coisinhas que não deve, né? E é isso que atrai. Porque de lá para cá eles veem o que a gente está pensando. E daqui para lá a gente não vê nem quando eles chegam. Alguns veem, né? Eu não vejo. Ainda bem. Então, tudo que a gente vivencia aqui na Terra é diferente de quando a gente está no plano espiritual. Tanto é que quando a gente parte daqui para lá, quando a gente chega lá, normalmente a primeira sensação é de arrependimento por coisas que a gente fez que a gente não devia ter feito. A gente logo vê, quando a gente vê a realidade do que é o plano espiritual, a gente diz assim, errei. Não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Aí a gente faz aquele balanço. Miramês diz assim, que nada tem de carnal as penas e gozos dos espíritos, a não ser quando estão revestidos da carne, com outros tipos de sensações. O mundo dos espíritos tem variadas faixas de vida e cada uma com sua específica sensibilidade em que o espírito assegura para viver cada vez que subir mais, que elevar-se por sentir e saber dos que já foram. Quanto mais crescimento, mais felicidade. Quanto mais a gente cresce moralmente, mais próximos de Deus a gente está. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz, né, que fala sobre isso, que nós só somos infelizes quando nós nos distanciamos de Deus. Então, quanto maior a nossa evolução moral, quanto mais eu consigo dizer não para as coisas ruins. Também pergunta assim, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que luta todos os dias contra as suas más tendências. Então, toda essa luta nossa é que vai fazer essa diferença quando a gente chegar no plano espiritual. E quanto mais crescimento moral, mais felicidade. O espírito, quanto mais livre das paixões inferiores, mais sensível fica para sentir e registrar o mundo que o cerca. Ele compreende, pois, que a alma tem poderes que nós mesmos, no plano de vida do mundo espiritual, ignoramos, quanto mais os que se encontram na Terra, envolvidos nas paixões terrenas, aturdindo seus sentimentos com coisas que, para nós, são ilusórias. O homem aprimora sua visão à medida que cresce no sentido moral, e agora tem olhos de ver. Quantos lá fora nos julgam bobos
por estarmos aqui sentados estudando as leis do Cristo. E a gente que estuda, a gente sabe o quanto é bom e o quanto nos fortalece e o quanto nos faz maiores em tudo. Maiores não no sentido do orgulho, mas é porque quando a gente passa pela dificuldade e a gente tem Deus perto da gente, a gente cai. A gente rala o joelho. A gente levanta. A gente levanta com maior facilidade porque através da prece, através do centro espírita, através da água fluidificada, a gente vai buscando recursos e quando a gente vê, a gente está envolvido nessa energia maravilhosa que está aí em toda parte. Porque Deus está em toda parte. Deus está em tudo em que os nossos olhos batem. Momentaneamente estamos vivenciando essa experiência na carne. Mas tudo é dele. Tudo vem dele. Então, se a gente tem olhos para ver isso, a nossa vida se modifica. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda a ideia? É a pergunta 966. Aí eles respondem assim: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como um adulto? Isso aos demais depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomastes por realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui melhor, vai compreendendo o que sua linguagem não pode exprimir. Então, quando Jesus veio e trouxe para a gente, lá, a primeira fala dele foi lá no sermão, desculpa, gente, essa tosse alérgica. E foi o Sermão do Monte, onde ele trouxe uma diretriz para que a gente, um manual para que a gente soubesse como lidar com as coisas. E todas as falas dele, ele sempre usou figuras de linguagem, expressões que traziam para aquele povo da época o entendimento. Porque nós aqui na ilha, eu sei que a maioria aqui não deve ser daqui, né? Tem algum manezinho da ilha aqui? Ó, tem. Então, se a gente falar, tá tolo, rapaz, né? A gente vai entender o que é. Se a gente falar, vamos comer uma cocoroca frita esse final de semana, a gente vai saber de que peixe que a gente está falando. Só que essa linguagem, ela vai ser estranha para os outros, né? Porque o que essa louca está falando aí? Então, ele falava dessa forma simples, lá do pescador, ele trazia exemplos, o samaritano que saiu a caminhar de cavalo, e tudo isso era para que a gente pudesse entender, porque além da nossa língua, e a língua que eles utilizavam na época era muito pobre, muito mais do que a nossa língua portuguesa é muito mais rica. As palavras eram tudo assim, a mesma palavra servia para várias situações, então era mais complicado de se falar de coisas tão grandes. A nossa condição moral era muito baixa, e aí mais ainda não dava para entender. Porque se hoje um anjo aparecer aqui falando para a gente dos planos onde ele vive, nós vamos ficar olhando e vamos dizer assim, não tá, né? Como diz Manezinho, se tu diz. Porque a gente não tem, a gente não consegue visualizar algo que a gente desconhece. Então, Jesus usava dessas figuras para poder se fazer entendido. Porém, as pessoas levavam ao pé da letra. O camelo passar no buraco da agulha. Nossa, como é que vai enfiar um camelo no buraco na agulha, né? Depois, quem estudou o aramaico, o hebraico, fazendo as traduções, é que a gente foi entender que esse buraco da agulha era uma porta, os camelos passavam cheios de coisas carregando neles, então, se ele estiver muito cheio, ele vai lá passar na porta, não vai passar. Então, do rico, né? Então, o rico é aquele que tem bastante coisas, o camelo com muita coisa não consegue passar pela porta.
São figuras, coisas que ele trouxe naquela época para que a gente entendesse, e a gente traz até hoje num sentido literal, e a gente precisa desenvolver isso. E o Espiritismo, ele é rico nesse sentido. O próprio Evangelho, ele traz todas as passagens da Bíblia explicadinhas de uma forma diferente. Quando fala das parábolas, ele vem explicando depois para que a gente possa entender. Por isso que desenvolver o nosso intelecto também faz parte da nossa evolução. Obviamente, hoje o homem está com a asa da tecnologia, da intelectualidade bem desenvolvida, mas precisamos trabalhar a asinha da moral que está pequenininha, né? Tem que ter o equilíbrio. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque a gente está sempre procurando ser feliz. E Deus nos mandou para cá com uma missão única. Desce, estreia na Terra e vai ser feliz. Só que feliz do jeito que ele entende por felicidade, não do jeito que a gente acha que é. Então, a felicidade é algo que todo mundo procura. Quem é que quer? Ah, eu quero ser muito triste, eu quero ser infeliz. Ninguém pensa assim, né? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, é onde consiste a felicidade, tá? Nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que precederam e aspiram a alcançá-la, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos de considerarem por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, toda vez que a gente vai alcançando esse nível de entendimento, a gente compreende que aquele que está mais adiante, ele está por merecimento, porque ele buscou estar naquele local. E quem está com a proposta de se melhorar, não sente ciúme daquele que está adiante. Então, a felicidade está em eu crescer sem passar por cima do outro. Tudo aquilo que eu fizer, seja no meu trabalho, e aí a gente está falando de coisas morais grandes, né? Mas não, é nas pequeninas coisas. Seja na escola, quando a gente está lá estudando, seja no trabalho, seja na nossa casa, tudo aquilo que eu pensar assim, ó, isso se eu fizer, eu vou infelicitar alguém? Se a resposta for sim, não é o caminho certo. E tem uma pergunta que é muito boa quando a gente tem dúvida. A gente chega lá, discute com alguém, e a gente tem a oportunidade de falar mal dele, da pessoa, e de disseminar uma discórdia, né? Aí a gente para e pensa assim, se fosse Jesus, o que ele faria? No mínimo, Jesus olharia para a gente e diria assim, eu te ensinei, perdoarás o teu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, não tem desculpa. A gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Vocês já viram que o que é errado a gente normalmente faz escondido? A gente não conta para ninguém, né? Eu dizia para meus filhos, ó, se não puder contar para mim, não é bom. Não vai. Toda vez que não puder contar, é porque não é legal. Se pode contar, vai sem medo, porque a intercorrência pode acontecer, mas a gente de antemão sabe que pode se ir adiante.
Citais entre as condições de felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos, quer dizer, está errado a gente ter coisas materiais? Aí diz assim, sim, o gozo animal, quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. Por que eles se remetem ao animal? Porque assim, eu quero muito ter uma bicicleta, mas aí eu não posso ter uma bicicleta. E aí eu passo a sofrer porque eu não tenho uma bicicleta. É simples assim. Enquanto tem tanta gente que não tem nada, a gente chega na casa da pessoa e a pessoa é feliz. Porque ela entende que aquilo que ela tem é aquilo que é o mais precioso. Não o que o outro tem. Então, para a gente, às vezes, o não ter passa a ser um suplício. Passa a ser um sofrimento. E isso, a bicicleta é um exemplo pequenininho, né? Que às vezes a gente acha até que a grama do vizinho é mais bonita, que a da gente não é. E a gente começa a sofrer por coisas tão desnecessárias. Então, o ter não tem pecado nenhum. Tanto é que Deus nos dá a liberdade de estarmos aqui, de trabalharmos, de nos buscar, de alcançar, de conquistar. Mas, se nesse caminho da conquista isso for me trazer sofrimento, for me trazer um desequilíbrio mental, porque as pessoas se desequilibram por causa disso, pelo fato de não ter, aí a gente tem que começar para pensar o que a gente está fazendo de errado. Em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? Quando a gente fala, né, daqueles que nos acompanham, esses espíritos que buscam nos guiar para um caminho que não é muito correto, é aquelas situações em que, às vezes, a gente nem tem tendência, às vezes, ao álcool, mas a gente vai para um lugar, a gente se envolve, daqui a pouco vem na ideia e aí se utiliza daquilo e depois vem o arrependimento, né? Porque a gente não está habituado com aquilo e aquilo faz mal. Essa influência é que a gente está querendo falar, né? Por que eles fazem isso? Aí os espíritos respondem, né? São tão variadas como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade como os gozos o são para o de superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de serem ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis o que os tortura. Porque quando a gente passa daqui para o outro lado, tudo que isso que é material, fica aqui. A gente não leva nada, né? Não leva o celular, não leva o carro, não leva a roupa, não leva a aliança que está no dedo. Nada a gente vai levar. Vai ficar tudo aqui. Só que o nosso apego é tão grande à matéria que a gente permanece aqui, na crosta aqui, grudadinho com todo mundo. E aí eu olho que o outro está feliz porque ganhou tal coisa ou porque conquistou tal coisa e a pessoa fica no desespero, o espírito fica desesperado, querendo aquela felicidade, aquilo que ele acha que é felicidade. Por isso que a prece é um bálsamo, porque a gente pode ajudar esses irmãos. E vocês pensam? Cada vez que a gente está aqui, que a gente vem aqui no Centro Espírita, a gente traz sempre esses irmãozinhos que estão por aí sofrendo para serem tratados. Porque chegando aqui, eles ficam aqui. E aí eles vão ser orientados. Eles vão para os trabalhos mediúnicos, se houver necessidade. Eles vão ouvir o que acontece no trabalho mediúnico, as orientações, para que a gente se desapegue. E assim, a gente vai ajudando também. A gente pode ajudar quem está aqui encarnado, mas ajuda também quem está no plano espiritual. E é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, é claro,
da parte dos bons espíritos, né? Os espíritos perversos, esses procuram desviar a senda do bem e do arrependimento, os que lhes parecem suscetíveis de deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, toda vez que a gente tem algo para resolver com alguém, e que a gente precisa trabalhar o perdão, a gente cria laços. A gente fica preso. A gente diz assim, eu não quero ver o fulano ou a fulana nem pintada. Tá ligado? Tá ali, ó. Criou um laço forte. É necessário que a gente deixe o outro ir. Porque nós não temos a necessidade de sermos justiceiros. A justiça de Deus, ela trabalha em silêncio. E tudo aquilo que a gente faz de mal, em algum momento a gente vai ter que aprender. E o outro também vai. Então, deixa que a criatura em que a gente precisa perdoar, caminhe, para que a gente trabalhe dentro da gente o amor. E aí, trabalhando o perdão, a gente trabalha essa questão do amor também. Porque não é amar como a gente ama aquele que nos faz bem, mas à medida que a gente deixa liberto, a gente vai se curando das nossas dores íntimas. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Isso é para a gente ver o quanto estar aqui nós somos mais suscetíveis a essa influência e o quanto nós temos que estar antenados, fazendo esse exercício da prece, para que a gente mantenha o nosso guia e protetor mais próximo. Porque Jesus não fala com palavras assim, como a gente está falando aqui. Ele fala no íntimo do nosso sentimento. E ele manda os recados. A gente recebe, às vezes, por uma mensagem, né? A gente lá abre o WhatsApp e vem um quadradinho daquele com uma coisa escrita que, nossa, nos cala fundo. Os espíritos influenciam também para que essas coisas aconteçam. Não pensem que não, eles influenciam e muito. Eles se utilizam de todos os recursos como nós. Se for para fazer o bem, eles vão. Vai lá, manda uma mensagem para a Valéria que ela está precisando. Aí a pessoa, estou com uma vontade de mandar uma mensagem para a Valéria. Aí a Valéria recebe e a Valéria fica feliz. Então é assim que funciona. Como procedem os maus espíritos para tentar outros espíritos não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhe ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Então, a gente é conduzido, às vezes, a gente é envolvido para fazer algo que não é, que a gente sabe que não vai ser bom, e a gente vai, e é onde esses espíritos sentem prazer nesses lugares, porque através daquilo que eu sinto, eles conseguem sentir melhor. Quem usa do álcool, eles conseguem sentir os vapores e um certo prazer com aquilo. Então, as pessoas são influenciadas a estarem naquele lugar, naquela situação, para que eles possam usufruir ainda das coisas aqui da matéria, porque no plano espiritual não existe. Mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, é tudo uma questão de avanço moral. Quanto menor é o nosso estágio da nossa moralidade, mais a gente está suscetível a esse tipo de influência. Mas quanto mais eu me esforço, mais proteção eu tenho. Isso vai variar de acordo com o que eu agir. Porque eu posso ter as tendências, e todos nós temos, tá? Todos nós temos. Mas se houver
uma convicção nossa de que a gente pode vencer, porque tudo está na vontade. Quando a gente diz assim, eu não consigo, é porque a gente não tem vontade, que a gente quer permanecer naquele erro. Quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar em que estão condenados sem remissão. E aí é onde vem essa questão do inferno, que a gente tenha na ideia de que o inferno é para sempre, que o inferno, quem erra não tem mais jeito, e não é bem assim. Porque daí Deus não seria bom, né, soberanamente bom, justo, porque iria nos condenar a uma dor para a eternidade. Então, isso não procede. Nós temos um tempo, isso vai depender da nossa vontade. Quando a gente resolver se melhorar, as coisas vão acontecer de uma forma melhor. E essa questão do fogo eterno, que todo mundo fala, porque foi perguntado no Livro dos Espíritos, e aí eles dizem que a imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. E aí fala sobre o temor desse fogo, né? Aí eles dizem assim, vede, serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então, por isso o Allan Kardec tem uma nota que diz assim, ó, por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a dos povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Então esse fogo não existe, tá, gente? E pode ser que se a gente acredita muito, quando a gente chega do outro lado, a gente se vê nesse meio desse fogo, porque não é um local específico, mas é aquilo que a nossa mente cria. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente cria em torno da gente aquilo do qual a gente acredita. Existem espíritos lá em algumas regiões no Vale dos Suicidas em que eles dormem o tempo inteiro. Está lá no livro da Ivone Pereira do Amaral. Eles dormem o tempo todo porque todo mundo se falava do sono eterno. Então eles estão dormindo para esperar que um dia as coisas se modifiquem. Eles acordam, ficam desesperados e voltam para dormir. É um processo que estão passando e vão ter que acordar por si próprios e vão ter que se dar conta por si próprios de que aquilo ali é um erro. Então nada disso existe. Então vamos desmistificar essas ideias para que a nossa vida melhore. E para a gente finalizar, eu vou ler rapidinho um poema de Meimei, psicografada pelo Chico Xavier, que se chama Confia Sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amargue o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E ele será melhor ou pior, de acordo com a escolha que eu fizer. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite.